Yo creo que hemos quedado muy impactados, no solo en la mente, sino en el corazón, y comprometidos a seguir orando y cada vez más por nuestros hijos y nietos. Sim, ficamos certamente muito impactados e desafiados para seguir orando pelos nossos filhos e os nossos Ahí en la netos. silla pasaron todos mis hijos, mis 3 hijos, mis nietos y mis hijos espirituales, clamando en ese momento por Aí, ellos quando eu también. estava a clamar por meus filhos, netos e filhos espirituais, Muchas clamando gracias. por eles. Obrigado. Pues vivo en Valencia, sí, soy de La Coruña, pero llevo ya 20 años viviendo allá en Tenho Valencia. 20 anos já aí em Valência. Pastoreamos una iglesia, comunidad Tiempo de Cosecha, Pastoreamos aí uma igreja, Tempo de Colheita. y por 16 años fui el responsable del Ministerio de Evangelización y Plantación de Iglesias de la Convención Bautista en nuestro país. Por 16 anos eu era o representante da mobilização para evangelismo e plantação de novas igrejas da Convenção Batista Espanhola. El evangelismo es un llamado que tengo en mi corazón. É algo que tenho muito profundo em meu coração. Tenía yo 20 años, estaba estudiando en la Universidad de Santiago, Com 20 anos estava a estudar na Universidade de Santiago, Compostela, y un sábado al regresar a mi ciudad, a La Coruña, paseaba por las calles de la ciudad. e um daqueles sábados, ao passar ali em Santiago de Compostela, ao voltar para Corunha, a minha cidade, Con muchas dudas en la cabeza y en el corazón. muitas dúvidas na minha cabeça e no meu coração. No negaba que Dios tenía que existir, Não pensava muito que Deus tinha que existir, não negava Não- isso, não negava isso. não negava isso. como yo estudiaba química y como científico, E como eu era químico e também científico, me costaba más no creer que creer en un Dios que tuvo que ordenar esto. gostava mais não crer do que crer num Deus que deu ordem ao universo. No me explico Parece muy natural. como el que estudia un poco todavía tiene dudas en esto. Não sei como é que quem estuda mais não consegue ter dúvidas acerca disto. Era Este pas- Deus que ordena tudo. Era Pascal que decía, un poco de ciencia nos aleja de Dios, más ciencia nos vuelve a traer a Dios. Ele diz um pouco de ciência, Pascal dizia um pouco de ciência nos vai afastar um pouco de Deus, mas mais ciência nos vai aproximar dele. No dudaba en eso, pero no sabía cómo ese Dios podía ser personal. Mas eu não sabia como é que esse Deus podia ser pessoal, ainda que não duvidasse da sua existência. Ese día caminaba por esa calle Estaria naquela rua, y había un restaurante con unas mesas colocadas en la acera havia lá afuera. um restaurante com mesas lá fora, Y siempre digo, ¿no?, que hice aquel día lo que nunca había hecho ni nunca más volví a hacer, que es que metí la mano en un cenicero para coger un papel arrugado. naquele en dia medio fiz del uma tabaco. coisa que nunca tinha feito até então e nunca voltei a fazer, que era colocar a mão dentro de um cinzeiro, apanhar um papel que estava ali embrulhado no meio das cinzas dos cigarros. Pero lo hice aquel día. Mas fiz naquele dia. Y abrí aquel papel E abri aquele papel y decía, ¿quién fue Jesús? e dizia assim, quem foi Jesus? ¿Un hippie? ¿Un creador de religiones? ¿Quién fue Jesús? Um hippie, um criador de religiões, quem era Jesus? ¿Una na boa verdade? persona? Uma boa pessoa? ¿Un loco? Um louco? Si quieres saber algo más sobre Tu Jesús, queres saber algo mais sobre Jesus? a mí siempre me había atraído la figura de Jesús. A mim sempre me atraiu esta pessoa de Jesus Cristo, não é? Me crié en un colegio de sacerdotes y conocía más o menos. Sim, cresci num colégio de sacerdotes católicos e por isso conhecia um pouco a fé. Sí. Así que allí decía, si quieres saber algo más, Se queres saber algo mais, y había una palabrita allí que como joven universitario me motivaba mucho. e havia aí uma palavra que como jovem universitário me motivava imenso. Decías, recibirás gratuitamente un curso bíblico. Vai por dizer assim, corresponder". vai receber gratuitamente um curso bíblico. E o gratuitamente Eu saltou. estaba en todo lugar donde fuera gratuitamente Eu algo. estava, onde era gratuito eu estava aí. Y enviaron para mí un curso bíblico en el Evangelio de Marcos. Enviaram-me aquele curso bíblico do Evangelho de Marcos. Yo fui cubriendo aquello, en fin. Fui fazendo aos poucos. No me reveló nada nuevo, creía yo. Eu achava que não me estava a trazer nada novo. Então. Lo que no sabía es que ese folleto tenía un sello, un carimbo de la Iglesia Bautista que hacían evangelismo prácticamente todos los días en la calle. Mas havia lá um carimbo da Igreja Batista que fazia evangelismo todos os dias naquela rua. Así que un día 3 jóvenes de esa iglesia llegaron a mi casa. E assim, 3 jovens chegaram até a minha casa, dessa igreja, Aparecieron en la puerta. bateram na porta, Estaba mi madre ahí y me dijo, estava a minha mãe e échalos disse, fuera, échalos fuera. manda-os embora, manda-os embora. Y yo, no puedo, mamá, ya están aquí. Não posso, eles já estão aqui.
El caso es que entraron y me hablaron de ese Jesús que había cambiado sus vidas. E falaram acerca desse Cristo que mudou as suas vidas, não? Y al final me dijeron, ¿podemos orar? E afinal disseram, podemos orar? Y yo les dije, si eso os hace más felices, sí, orad. Se isso vos faz mais felizes, está bem, orem lá. Y oraron. E oraram. Yo estaba esperando un Pai Nosso, ¿no? Padre nuestro que Estava a estás en esperar los cielos. Pai Nosso, uma oração do Pai Nosso, algo assim, não é? Pero no, hablaron de una forma tan personal a un Dios que les amaba tanto y Falavam de Deus pessoal que os amava imenso. yo me quedé con esta idea. Seguro que están equivocados, son muy ingenuos, De certeza devem estar enganados, devem ser muito ingênuos, não é? pero ellos creen eso que están diciendo. Mas eles acreditam naquilo que dizem, realmente. Yo decía, ¿cómo me gustaría creer en algo como ellos creen en Como eu eso? gostaria de crer como eles creem também. 15 días después volvieron. 15 dias depois voltaram. Ellos eran del versículo de forzadlos a entrar. E ele é daquele versículo que diz, forcei-os a entrar. Eles acreditavam muito nisso. Ahí estaban otra vez. Estavam eles outra vez, Y aquel forçando. día me invitaron al día siguiente ir a un culto E falaram-me para no dia seguinte ir a um culto. porque uno de ellos se despedía, se iba a un seminario. Porque um deles ia para um seminário. Então, Y yo pensé, bueno, ellos pensé. vinieron 2 veces, já que vieram 2 vezes aqui, son capaces de volver más veces. são capazes de incluso. voltar outras vezes. Voy a ir una y a ver si con esto se Vou olvida. aí uma vez, pode ser que a coisa termine por aí, não é? Bueno, yo llegué al día siguiente a la iglesia. Aí sim, foi no dia seguinte, cheguei lá. Siempre digo que llegué con todo mi cabelo comprido. Sempre digo que cheguei com o meu cabelo comprido, Houve longo. tempo en que eu tinha muito cabelo e cabelo comprido. A uma altura tinha muito cabelo e cabelo Cousas comprido. Não é? van cambiando. Sí. Noutras alturas, não é? Cheguei cos meus colares, Cos e as colares as e minhas pulseiras. e estaba aí chegando e preguntei por um desses jovens. Perguntei por um deles. Estaba... Y entonces una mujer me vio desde lejos y me dijo, ¿tú eres Joan? Uma mulher me viu ao longe e disse, tu és o Joan? Y dije, sí. E eu disse, sim, sou. Y entonces vino hacia mí, E ela veio até mim me dio un abrazo. e abraçou-me. Oh, Joan, ¿cuánto Oh, hemos Joan. orado por ti? Quanto temos orado por ti? Yo me quedé así abrazado Assim, esticado, não é? y preguntando qué le pasa a esta mujer. O que é que se passa com ela, afinal, não é? Y esa señora después fue mi suegra. Esta senhora veio ser a minha sogra. Sí. Siempre digo que mis suegros me dieron las 2 cosas que más Na quiero. verdade, eu costumo dizer que os meus sogros me deram as 2 coisas que eu mais gosto, não é? Al Señor Jesús A Jesus y a su hija mayor. e a sua filha mais velha. Tenemos 3 hijos Temos 3 filhos, y tenemos 2 nietos. 2 netos, Muy lindos ellos. bonitos. Y estamos felices porque todos están en los caminos del Señor. Felizes porque eles estão no caminho do Senhor. Y quería compartir hoy, voy a procurar ser muy breve, algunas características Queria compartilhar convosco algumas características que tiene una generación que logra el propósito de Dios en su tiempo, que tem para uma geração que alcança o propósito de Deus no seu que tempo. tiene éxito desde el punto de vista de Dios. Uma geração que tem êxito do ponto de vista de Deus. Hubo generaciones como la de David que lograron el propósito. Houve gerações como a geração de David que alcançaram esse propósito. No solo fue David, que era una persona impresionante, Não só sino, David, que era alguém fora de série, não é? sino que había todo un equipo alrededor que eran impresionantes Mas todos. havia uma equipa à sua volta incrível. Generales que conseguían victorias asombrosas. Generais que conseguiam vitórias incríveis. El hecho fue que aquella generación logró el propósito y Israel alcanzó su esplendor. Aquela geração alcançou o propósito, Israel esteve no seu máximo esplendor. 1000 años después vino Cristo 1000 anos depois, Jesus chegou. y su generación no alcanzó el E propósito. a sua geração não alcançou o propósito. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Veio para o que era seus, mas os seus nem o receberam. Y vieron más milagros que nadie, Viram mais milagres do que contaron ninguém. con Jesús ahí Estiveram com Jesus aí. y sin embargo lo E rechazaron. mesmo assim o abandonaram, o rejeitaram. No cumplieron el propósito en aquella generación, Não cumpriram o propósito naquela geração. excepto un grupo, los apóstoles y los discípulos que comenzaron grupo de apóstolos, discípulos que começaram algo al costo de ir a la arena que los leones acabaran con a ellos. custo de ir até a arena que tínhamos ouvido falar um bocado. Y hoy estamos nosotros aquí, Estamos nós aqui. una generación que tiene más condiciones que ninguna otra desde la de Cristo. Uma geração que tem mais possibilidades do que outra, desde o Senhor Jesus Tenemos Cristo. comunicaciones asombrosas, Temos formas de comunicar incríveis. tenemos más dinero que nunca Temos mais dinheiro do que nunca houve.
las posibilidades de distribuir la escritura a todos los lados. A possibilidade de entregar a literatura em todo o lado, a escritura. Hoy se van a distribuir 17 millones de Biblias o porciones de la Biblia. Hoje se vão distribuir neste dia 17 milhões da Bíblia ou porções da Bíblia. Hoy hay muchas iglesias que van a predicar en las redes de forma que cualquier parte del mundo pueden escuchar del Señor Jesús. Muitas igrejas vão estar nas redes sociais que vão ouvir falar de Jesus em muito lado. Muchas veces digo que mi madre me contaba que cuando mi padre viajó como inmigrante a Venezuela, Eu dizia que a minha mãe, quando contava com o meu pai, quando foi para a Venezuela como imigrante, tardó 40 días en recibir una carta que decía, he llegado bien. durou 40 dias a chegar uma carta que dizia assim, cheguei bem. A saber cómo estaba mi padre 40 días después. 40 dias depois soube como é que o pai dela estava, não é? Yo hace ahora 3 semanas viajé con mi esposa a República Dominicana. Há 3 semanas atrás fui à República Dominicana Y aún no había parado de todo el avión. e mal tinha parado o avião. Mi hija y mis hijos ya sabían, hemos llegado bien. Meus filhos já sabiam, chegámos bem. En una generación, ¿cuántos cambios ha habido? ¿No? Quantas diferenças. Estamos en un nesta tiempo que se geração. puede cumplir realmente Mateo 24:14. Na verdade, nestes tempos pode-se cumprir Mateus 24:14. Será predicado este O evangelio en Evangelho todo será el mundo pregado em todo o mundo para testimonio a todas las para testemunho a naciones. todas as nações. Y entonces vendrá el E fin. então virá o fim. Nunca fue más cierto que ahora. Nunca foi mais possível do que agora. Por eso urge saber si vamos a ser esa generación que logra el propósito de Por Dios. isso é importante nós perguntarmos se vamos ser esta geração que alcança o propósito de Deus para ela. Y aquí vemos un ejemplo en Marcos de 4 amigos que lograron E lo que aqui pretendían. vamos ver aqui um exemplo em Marcos de 4 amigos que alcançaram aquilo que tinham pretendido. Marcos capítulo 2. Sim. Del 1 Marcos al 12. capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 12. Vamos ler na Almeida século XXI, que diz assim, Marcos capítulo 2, versículo 1 até versículo 12. E alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa. E muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e eles anunciavam a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. E então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que pensavam no coração, por que é que esse homem fala dessa maneira? Ele está a blasfemar. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Versículo 8. Mas logo percebeu que em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes, por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Então se levantou, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos glorificavam, ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Hay outras traduccións que din, wow, Umas traduções dizem, uau, tremendo, nunca vimos Tremendo. coisa igual. Aparentemente Jesús estaba en una gira evangelística por los pueblos cercanos. Sim, Jesus estava numa daquelas cedas evangelísticas que Pero ele fazia. volvió a su casa en Capernaum. E voltou à sua casa em Cafarnaum. Dice aquí que se oyó que él estaba en casa. Diz aqui que souberam que ele estava em casa. Inmediatamente que supieron que Jesús estaba en casa, Quando souberam llegó que una Jesus- gran multitud. Quando Jesus estava em casa, veio aquela multidão toda. Cuando Jesús no estaba en su casa era una casa normal y corriente. Quando Jesus não estava em casa, a sua casa era igual a todas as outras. Nadie pasaba por allí y decía la casa de Jesús. Ninguém dizia, casa de Jesus. Eran piedras, nada más. Eram pedras somente, não é? Pero cuando Jesús venía cambiaba todo. Mas quando Jesus estava ali, tudo mudava. Porque estaba la persona que hablaba con autoridad, Porque estava a pessoa que falava com autoridade, que amaba de una manera que ellos no conocían que amava de uma forma incrível. y que tenía desconhecida. poder E para tinha sanar, poder para curar, para liberar. para libertar. Así que si él estaba en casa, algo bueno iba a Ou pasar. seja, se Jesus estava em casa, algo interessante ia acontecer, não é? La primera pregunta es, ¿está Jesús en la casa?
E a pergunta, talvez a primeira pergunta é: está Jesus em casa? La casa de tu corazón, Na casa do teu coração? en tu casa Na también, tua casa la também? familia. Tua família, onde tu Na vives? casa que hay iglesia está Jesús. Na casa que é a igreja, está Jesus aí? Porque Jesús no está por el hecho de tener un gran predio, Porque Jesus não está porque tem um prédio bonito, o mucho dinero en el ou banco, muito dinheiro no o banco, muchas actividades en la ou iglesia. muitas atividades na igreja. Yo conozco algunas iglesias que tienen todo esto Conheço igrejas que têm tudo isto y nunca pasa nada. e parece que nada acontece lá. Nadie se convierte, Ninguém se converte, nadie se sana, ninguém se cura, nadie se libera. ninguém se liberta. Parece como Jesús no estuviera en casa. Parece que Jesus não está naquela casa. Porque cuando Jesús está, Porque quando Jesus está, todo cambia. tudo muda. Tudo muda. Porque cuando Jesús está, hay adoradores Porque quando Jesus está, há adoradores. que tienen un encuentro cara a cara Tem con um Jesús encontro cara a cada cara día. com Jesus. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas Lembram-se cuando de Paulo entraron e en Silas? Filipos? Quando eles estão em Filipos Querían volver a Asia a confirmar iglesias, el Espíritu no les dejó y los trajo a Europa. e eles queriam para a Ásia para confirmar as igrejas e dizem: não, vocês vão para a Europa. Y empezó un avivamiento E en começou um aquella avivamento ali, naquela ciudad. cidade. Pero unos días Filipos. después Mas uns alguien dias se depois, enfadó mucho alguém ficou chateado com aquilo y tudo tuvieron un problema. El caso es que acabaron en la cárcel. e houve um problema e mandaram-nos para a prisão. Antes de ir a la cárcel, dice que el carcelero romano les azotó mucho. E diz que antes de eles entrarem no cárcere, o carcereiro os açoitou. Y cuando un carcelero azotaba, azotaba. E quando ele açoitava. No es como, hay una expresión en España, yo no sé aquí, las mamás al niño dicen, si te portas mal te voy a dar un azote. Quando as mães dizem: se tu te portas mal, tu vais levar um rabo. No tiene nada que ver con ese azote. Não é nada disso. Cuando un carcelero Quando azotaba, o carcereiro fazia aquilo, laceraba la espalda, hería la espalda, havia lacerações, havia nas costas, saíam parte de carne. salían parte de carne, sangraba, Sangrava. empezaba la fiebre, Começavam, as pessoas tinham febres. un azote de latigazo romano era algo tremendo. Um açoite romano era algo muito doloroso. Azotados por predicar de Cristo. Açoitados por falar de Jesus. Y después dice ahí en el libro de Hechos que fueron lanzados al calabozo de más adentro. E depois lá no livro de Atos diz que eles foram lançados para o cárcere interior, o mais profundo. Había la cárcel normal, pero Havia a prisão normal, digamos assim. algunos condenados eran metidos en el lugar peor, digamos. Mas alguns eram colocados no pior lugar, lá no fundo. Normalmente tenía agua ahí, era húmedo, Às vezes havia água, muita umidade naquele lugar. era oscuro, Escuro, maloliente. mal cheiroso. Ahí estaban Pablo y Silas por predicar el Aí Evangelio. estava Paulo e Silas por falar de Jesus. Si fuera yo, que me conozco, Se fosse eu, tal como me conheço, empezaría a decir, pero eu comecei a dizer: Dios, ¿por qué Deus, pasa todo esto? por que é que está a acontecer tudo isto? ¿en qué nos equivocamos? Como é que nós nos enganamos, afinal? Debiéramos de estar fuera en un avivamiento Nós devíamos estar aí num y avivamento, estamos aquí con la espalda rota y en mas este calabozo. estamos aqui com as costas arrebentadas e neste calabouço. Yo me quejaría, Eu iria me queixar, pero parece que ellos no tenían ese problema. mas parece que eles não tinham esse problema. Dice que a medianoche Diz que à meia-noite ellos comenzaron a louvar a Dios. começavam a louvar a Deus. Oye, yo trabajo en la prisión muchas E veces. ele trabalha na prisão, muitas vezes. Si hay un momento malo en que tú puedes elegir para ponerte a cantar esa medianoche, Se há um momento péssimo para tu começares a cantar na prisão, é à meia-noite. que esos ladrones, a veces asesinos, lo que quieren es dormir en O ese que eles momento. querem é dormir. Así, pero ellos comenzaron a adorar a Mas eles Dios. começaram a adorar a Deus. No sé qué habrán cantado, Não sei o que cantaram, pero debieron de hacerlo con tanta fuerza y con tanta pasión mas havia tanta paixão no seu coração e tanta força que la respuesta fue un terremoto. que a resposta foi um Dice la terremoto. Escritura, hubo un gente. terremoto. Um Primer terremoto. terremoto inteligente de la historia. O primeiro terremoto inteligente da história. Sabía bien lo que tenía que hacer. Alguém sabia o que tinha que fazer. Abrió la puerta de las prisiones. Abriu a dice, porta das prisões, diz tiró ali. los grillos de las E manos, os de los grilhões pies. saíam dos presos, das mãos e dos pés. Yo creo que cuando los presos los oyeron cantar, Quando os presos ouviram cantar, os outros colegas, debieron de pensar, disseram: eles devem estar maluquinhos, não é? acaban de golpearle, el Cansados. carcelero debió de darle algo en la Se cabeza. calhar deu-lhe algo na cabeça, ele ficou perturbado, não é? Debían de estar maldiciendo a su Dios y están alabando a su Deviam Dios. estar a maldizer Deus, estão para ali a louvar a Deus. No entendían. Não entendiam nada. Pero el caso es que ellos empezaron a alabar Mas quando começam a louvar, y empieza
ese corazón levantándose al Señor. esse coração começa-se a levantar a Dios Deus. mora en medio de la alabanza E de su Deus pueblo. mora no meio da adoração Dios do se seu hizo povo. evidente en medio de esa alabanza. E Deus Se hizo evidente. Deus se torna evidente no meio daquele louvor, daquela Y ese adoração. temblor vino y los presos fueron con sus puertas se abrieron. E as portas abriram-se, as correntes foram tiradas das mãos. La obligación de cualquier preso es si te abren la puerta de la cárcel A obrigação de qualquer preso é se abrem a porta, vai-te embora, não y é? más Foge, não é? Mais 2000 años atrás non hai internet, Interpol, internada. Si te vas, punto. Naquela altura não havia internet, nem Interpol, não havia nada. Vai-te embora, não é? El carcelero Foge. estaba medio dormido, pero con el temblor se E despertó ele acorda o carcereiro, não é? y no vio a nadie. E não vê ninguém. Cogió su espada para matarse, Pegou naquela espada para se matar. A si para mesmo. mantener su honor, porque lo peor que le podía pasar a un carcelero es que un preso se escapara y Para ahí escaparon todos. manter a sua própria honra, porque se escapava, todos escapavam. Y cuando estaba a punto de matarse, Quando estava quase a matar, del calabozo de más adentro, do calabouço lá dentro, no interior, sale una voz. sai uma voz. No te hagas daño. Não faças mal a ti. Todos estamos Todos aquí. estamos aqui. Porque la obligación de un preso es si te abren la puerta de la libertad, escapa la libertad. Se tens a porta aberta para a liberdade, foge para a liberdade. Pero la libertad Mas a se liberdade estaba manifestando Estava-se a manifestar en el calabozo de no más adentro. calabouço interior. Porque ahí había adoradores Porque havia adoradores que conocían cara a cara al que Señor, conheciam cara a casa de Jesus. que no dudaban. Que não tinham dúvidas. Fue Dios el que nos llamó. Foi Deus que os chamou. Si ahora estoy con la espalda rota y metido aquí, Dios sabe por Se eu qué. estou com as minhas costas arrebentadas, Ele sabe porque que eu Pero estou yo aqui. te adoro a ti, Señor. Tú Mas eu tienes te el adoro, control de mi Jesus. vida. Tu tens o Y controle da cuando minha esa es vida. la actitud, la presencia Quando de essa é a Dios atitude, está ahí. a presença de Deus vem sobre esse lugar. Y el que busca la libertad sabe que es ahí a donde E tiene o que que busca a liberdade sabe que é ali que está a Porque liberdade. hay adoradores que conocen cara a cara al Señor. Porque adoradores conhecem cara a cara Jesus. Entonces no depende tanto de lo que tenemos. Não depende tanto daquilo que nós El temos. secreto de que las iglesias crezcan El no es secreto. un método. Não é um método. El secreto es que esté Jesús en la casa. É que Jesus esteja em casa. Porque entonces Esse é um todo segredo. cambia aí. Porque tudo muda. Y ellos lo sabían bien y vinieron todos E para eles ahí. sabiam muito bem e vieram todos bem. Y ahora vamos a acabar. Vamos a acabar ya, Não? ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces el texto Então concreto. vamos voltar para o texto. Estamos acabando. Ahí vinieron 4 amigos Aí vieram 4 amigos. que traían a otro amigo que estaba paralítico. Traziam outro amigo que estava paralítico. Este mundo está lleno de paralíticos del espíritu, del O corazón. mundo está cheio de gente paralítica espiritual. Qué bueno cuando hay amigos que lo traen al único que puede sanar. Mas quando há amigos que o trazem ao único que Que podem bueno. curar, que bom que há esses amigos. Y estos llegaron ahí y nos Llegaron enseñan ahí. 4 cosas. Yo quiero ir a la 4 primera. coisas eu quero ver contigo. A primeira delas. Primera es que cuando una generación quiere lograr el propósito de Quando uma Dios, geração quer alcançar o propósito de Deus para a sua geração, es una generación que sabe a dónde va. é uma geração que sabe para onde há de ir. Tiene un objetivo definido. Eles têm um objetivo definido. Y ellos lo tenían. Queremos que Y nuestro amigo E conozca a estes- Jesús. E estes 4 tinham um objetivo simples, que era, eu quero que este amigo conheça Jesus. El que no sabe a dónde va, Aquele que não sabe para onde vai, no llega a ninguna parte. não chega a lado nenhum. El que le apunta a nada, Aquele que não foca em nada, siempre le da nada. sempre vai receber nada. Hay muchas iglesias que no paran de hacer cosas, Há muitas igrejas que estão sempre em atividade, pero no llegan a ninguna mas não parte chegam a lado nenhum, porque no tienen un foco porque definido. não têm um foco definido. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el Que é o corazón que de Deus esta colocou iglesia? no nosso coração. ¿Cuál es el propósito específico Qual é o para propósito nosotros? específico de Deus para nós? Y ellos, una generación que sabiam. logró el éxito, tenía su enfoque E eles bien sabiam o colocado. foco bem colocado. Qué bueno que esta iglesia, estuve viendo arriba, pastor, tiene su visión bien Que bom que delimitada. nós temos a nossa visão bem definida. Tiene que ser una visión de Dios. Tem que ser uma visão de Deus. La visión de Dios produce pasión en el A corazón. visão vai produzir paixão no nosso coração. Y la pasión E a paixão, inevitablemente nos va a llevar a la inevitavelmente, acción. vai levar-nos à ação. Y cuando accionamos, E quando, algo empieza a e pasar. quando começamos a agir, algo acontece. Tiene mucho más poder un gramo de acción Tem muito mais poder um grão, uma grama de ação que una tonelada de buenos deseos. que uma tonelada de bons desejos.
visión de Dios para a visão de Deus, que genera pasión en el que corazón vai gerar paixão no nosso y que coração nos lleva a la e acción. que nos vai levar à ação. Y si la visión Y si- viene de E Dios, se a visão vem de Deus, si Dios da la visión, Dios da la se provisión. Deus vai dar a visão, Ele vai dar a provisão também para nós. Primera característica de una generación que logra el propósito de Primeira Dios característica, es que sabe hacia dónde va. ela sabe para onde vai ir. Segunda, que Segunda. nos enseñan estos amigos Vemos nestes amigos, que tenían un corazón compasivo. tinham um coração cheio de compaixão. Ellos sufrían la condición de su amigo E eles estavam a sofrer com o seu amigo. y estuvieron dispuestos a cualquier cosa Estavam para que dispostos a esa fazer condición qualquer coisa cambiara. para que esta situação mudasse. La gente compasiva no quiere irse sola al cielo. As pessoas que são compassivas não querem ir sozinhas para o céu. Queremos llevar el mayor número de hijos Queremos levar o maior número de gente connosco. biológicos y del corazón, ¿verdad? Filhos biológicos e filhos do coração. Porque nos duele la situación. Porque nos comove. Las iglesias oramos poco por los perdidos. As igrejas oramos muito pouco pelos perdidos. Y no es que haya que llorar, perdón. E não temos que chorar por eles. No es que haya que llorar físicamente, Não pero temos que sí chorar, por dentro. Yo não creo que temos las que chorar iglesias necessariamente fisicamente, mas interiormente devemos lloramos chorar. poco por los perdidos. Choramos muito pouco Tenemos pelos que pedirle al perdidos. Señor que nos dé un corazón con misericordia. Precisamos ter este coração misericordioso. E Jesús, Deus porque precisa nos tenía dar. misericordia, tocaba a los E leprosos. porque Jesus tinha misericórdia, Ele tocava as pessoas, os leprosos. Misericordia es que se le conmovían las entrañas. As suas entranhas se comoviam. Las nuestras tienen que conmoverse As también. nossas também têm que se comover. Y vamos a ver el poder Para vermos de o esa poder de compasión. Deus, do poder dessa compaixão. Decía Pablo, ay de mí si no anunciara el Paulo Evangelio. dizia, ai de mim se não anunciar a Cristo. Ay de nosotros si no lo hacemos. Ai de nós se não o fazemos também. Una tercera característica de esta generación Uma terceira es característica que desta eran geração apasionados. é que eram pessoas apaixonadas. Nosotros tenemos que ser apasionados por el Señor. Nós temos que ser apaixonados por Cuando Jesus. decimos Jesús, algo Quando tiene dizemos que Jesus, romper por algo tem que mexer dentro de nós. Hay sangre que corre por Tem nuestras que venas. haver sangue que corre nas nossas veias. Hay gente que habla del gozo tan triste Há pessoas que falam da alegria de uma forma tão triste. y de lo que Dios puede hacer E como de si Dios no pode fazer pudiera como se nada. Deus não fizesse nada. Una vez fui a una convención Uma vez estive numa De nuestra convenção denominación. da denominação y como estaba muy aburrido las sesiones, me fui afuera a hacer algo bueno como tomar café. e porque estava muito aborrecido, decidi fazer algo bom que era tomar café lá fora. Y había un hombre mayor ahí. E havia lá uma pessoa mais Y me velha. empezó a contar cómo era en Comenzó a su contar. tiempo joven, cuando había persecución en España. Quando ela era jovem, havia perseguição em Espanha. Y ellos tenían que caminar, me decía, hasta 40 kilómetros para predicar el E eu Evangelio. tinha que caminhar 40 quilómetros para falar de Jesus. Y costaba tanto, pero la iglesia crecía. E eu gostava de tanto, mas a igreja estava a avançar. Y él se quejaba, pero ahora Eu todo queixava-se, eso- mas ahora no pasa nada, não acontece nadie nada arriesga porque nada. Ninguém quer fazer nada. Y entonces me preguntó, ¿y tú cómo E conociste tu, a como é que Cristo? conheceste Jesus? Y yo le dije, Perguntou-me. pues un día iba con muchas dudas en mi corazón, Uma caminaba por mi vez, uma ciudad, vez eu estava com muitas dúvidas no meu coração, caminhava na minha cidade. apareció un papel, yo apareceu metí la mano, bueno, todo peguei a esto, mão, ¿no? ¿Y contei quién fue tudo. Jesús? Vinieron los Jesus, jóvenes y vieron yo os oré y jovens. recibí a Cristo. E depois recebi Jesus. Y me dijo él, pero siendo tan joven en la fe, E diz ele assim, tu sendo tão jovem na fé, ya te permiten venir como representante já a una permitem que tu convención. venhas como representante para aqui para a convenção aqui das nossas igrejas? Yo le dije, Eu disse, espero que sí, eu espero que sim. porque soy el pastor de la Eu iglesia. sou o pastor da igreja. Lo que le extrañaba a él es que siguiera fresco el testimonio. O que ele estranhava é que eu continuasse a testemunhar de uma forma tão ousada e tão fresca, não é? Pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mas foi o melhor que me aconteceu na minha vida. No puedo decirlo de otra manera. Não posso dizê-lo de outra La forma. pasión lo cambia todo. A paixão muda tudo em nossa vida. Cuando dos personas están enamoradas, empiezan a estar enamoradas, se les nota en la cara. Quando duas pessoas começam a namorar, tu olhas para a cara delas e percebes logo, né? Sí, se les queda cara Bocadinho tontas. de tonto. Sí. ¿Verdad, no? Y si hablan por los teléfonos, E começa a falar pelo telefone, não é? bajan su guardia y Baixan a ahí guardia, se les ¿no? nota, ponen, hacen. Y dicen, no, pronto, eso es. Porque la pasión lo cambia todo. Porque a paixão muda tudo, gente. No permitas Não permitas olvidarte
te de esqueças quién pagó el de precio quem pagou o de preço tu vida eterna, da de tua tu vida salvación, eterna, da de tua una vida salvação, nueva. Fue uma vida Jesús, nova, foi Jesus. derramó su sangre por Derramou o nosotros. sangue Y por eso nós. cambió nuestra Isso vida. muda a No nossa predicamos una filosofía. vida. Não pregamos uma No filosofia. predicamos lo que piensa la iglesia del camino. Pensa a igreja o caminho. Predicamos de una persona que cambió mi Uma vida, pessoa puede que mudou a cambiar la nossa tuya vida, que pode también. mudar a tua também, que é Amén, Jesus. Amém. compasión. Una generación que Uma tiene geração definido su Que propósito, tem o seu propósito bem que definido. tiene un corazón Que compasivo, tem um coração compassivo. que son apasionadas por Jesús y São por la iglesia. apaixonadas por Jesus e pela igreja. Cuarta E a característica, quarta característica. nos enseñan ellos. Ensina-nos aqui, estes homens nos ensinam. Una generación que se atreve a correr riesgos. Uma geração que corre riscos. Se atreve a hacer algunas locuras. Atreve a fazer algumas loucuras. Ahí llegaron con la camilla. Aí chegaram lá com aquela maca. Ahora estaba la casa llena, la gente Estava a salía casa por cheia, fuera. toda a gente por fora. Si fueran lógicos, si fueran sensatos, Se si fossem si lógicos tuvieran e sentido, sensatos. dirían, bueno, ¿quién es aquí el secretario? Pedro, Quem é secretário? Onde é que está o secretário de Jesus? Pedro. ¿cuándo queda libre el maestro? Quando é que o mestre vai ficar livre? ¿Podemos tomar una cita ahí Podemos para... fazer um encontro, marcar uma entrevista com ele, um encontro com Jesus? Pero ellos no eran lógicos ni sensatos. Mas eles não eram nem lógicos nem sensatos. No iban a soportar un día más que Ellos su no- amigo quedara paralítico si ahí estaba la persona que podía Eles não sanar. iam aguentar mais um dia que estava ali a pessoa que podia mudar a sua história. Así que do seu estaban con la amigo. camilla y el amigo Estavam com ahí, aquela maca ali. y alguien dijo, mira, hay Alguien una, dice, una escada ahí. Olha aí umas escadas. Pega ahí esa escada. Vamos a subir al tejado de Vamos subir ao telhado onde está Jesus. al tejado de la casa de Jesús. Ao telhado da casa de Jesus. Y ahí subieron como Subiram. pudieron. Como puderam. Cuando llegaron arriba todavía había un tejado ahí, ¿no? Quando chegaram lá em cima, mesmo assim havia algo que tapava aquilo. Y alguien dijo, mira, pero ahí hay un Alguém disse, pico. Hay "Mas un está pico. está ali um Martelo. martelo. Um Trae para pico. ahí, trae para aquí, trae. Traz aí. Vamos a abrir aquí un Vamos hueco en el começar a abrir tejado aqui de um la- buraco, não é? ¡Qué irresponsables! Que irresponsáveis que eles foram, não Si é? caen esas piedras, matan a 4 a 5 ahí. Se cai uma pedra, morrem 4 ou 5 lá embaixo. Não é? Mañana en los periódicos sale Amanhã nos periódicos, casa de famoso predicador, mueren 5 personas por una... no jornal vai sair assim: morrem 4 ou 5 pessoas Tremendo- na casa de um pregador. Não é? Tremendo testimonio, ¿no? Que grande testemunho que vai sair, não é? No pensaron en Eles eso. não pensaram em nada disso. Después, otra cosa, quien estaba predicando ahí era el mejor predicador del mundo. E quem estava ali a pregar era o melhor pregador do mundo. Cada palabra de Jesús era una palabra rema, era una palabra Cada de palavra é vida, uma palavra rema, uma palavra que traz vida, una palabra poderosa, poderosa. una palabra que necesitaban muchos, todos Muita los que gente estaban estava ahí. ali e precisava dessa palavra. Y ahora estos están llamando la atención, Agora rompiendo chegam- todo. Estão esses aí a arrebentar, Interrompendo el- interrompendo Jesus. Yo soy un predicador de de décima categoría. Eu sou um pregador de 10ª categoria, não é? Y a veces me molesta cuando Às suena vezes un fico teléfono zangado ahí y me quando distrae. alguém tem um telefone a tocar e eu fico distraído. Y entonces esa palabra que a lo mejor venía para alguien, E essa palavra que vinha parece que fica ali perdida, não é? pero ahí estaba no de décima, estaba el de primerísima Está categoría. ali o sumíssimo pregador, não é? Podía haberse enfadado Jesús de que estos les estropean el mensaje. Jesus poderia ficar zangado por eles estarem ali a estragar a sua mensagem. Y después esa camilla empieza a E bajar depois aquela maca começa a descer, con 4 cuerdas ahí, no com sé. 4 cordas, possivelmente. Si não é? una cuerda tira más que otra, Se uma corda vai mais que a outra, imagina, não é? se resbala el Aquilo começa ali a cair. paralítico, se desparalitiquiza rápido. O paralítico se vai desparalitizar, não é? Después no solo hay que orar por las piernas, Después hay que no orar solo por la piernas, mas a cabeza, cabeza. por los brazos, Sin embargo, ellos Mas mesmo assim, hicieron esa locura. eles fizeram isto completamente louco. Jesús podía enfadarse. José, Jesus poderia ficar zangado com aquilo Pero tudo. parece ser que lo que menos le preocupó aquella mañana a Jesús fue que le abrieran un agujero en Mas su casa. o mínimo, o que não preocupou Jesus foi terem aberto aquele buraco ali em cima. Dice aquí la Biblia, viendo la fe de ellos, Vendo a fé deles, le dijo al paralítico, disse ao paralítico: tus pecados te son teus perdonados. pecados são perdoados. Viendo la fe de ellos antes que la de él. Vendo a fé deles antes de ver a fé dele. Hay gente que va a llegar a Cristo A gente- antes por tu fe que por la fe de ellos. Há gente que vai chegar a Jesus por causa da tua fé antes pela fé da outra pessoa. Claro, él va a tener que tomar su decisión. Claro, eles vão ter Eso- que tomar a sua decisão, de certeza. Pero viendo Jesús tu amor, Mas vendo Jesus o Tu teu amor, compaixão. a tua compaixão,
¿Cuántas veces lo buscaste? Lo fuiste a Quantas vezes buscar. foste procurar Jesus? Tus oraciones por As ellos. tuas orações por essas pessoas. Colocarse en la brecha por ellos. Estar na brecha por essas Viendo pessoas. Jesús tu fe, Vendo Jesus a tua fé. le va a dar oportunidad de decirle Vai dar a tus oportunidade de pecados dizer son os teus perdonados. pecados são perdoados. La gente que estaba allí pensó, ¿por qué perdona pecados? Solo Dios. Porque é Solo que ele Dios puede perdoa hacerlo. pecados? Está Só Deus pode blasfemando. fazê-lo. Ele está a blasfemar. Pero es que era Dios el que estaba Mas allí. era Deus que estava a falar ali. Y como Dios no deja nunca igual Y a la persona que se le acerca, E como Deus nunca deixa ninguém indiferente quando se aproxima de alguém, primeramente vio su principal parálisis. primeiro ele vê a paralisia principal. No eran as pernas, Não eram as pernas. era la parálisis del corazón. Era a paralisia do coração. El pecado hace esto. Pecado. O El pecado mundo faz isto está na nossa lleno de vida. paralíticos O del mundo está alma, cheio de gente que está paralisada na sua alma. que no pueden vivir una vida en abundancia, Que não podem viver a vida não de têm abundância. esperança. Que não têm que no esperança. saben nada de la vida eterna. Que não sabem da vida eterna. La primera necesidad es que él fuera A primeira liberado de esa necessidade parálisis. tem que ser curada essa paralisia. Pero después también Mas lo depois, sanó mas físicamente. depois também o cura fisicamente. Porque ninguna persona que llega a Cristo, Cristo lo deja igual. Siempre lo va a Porque bendecir. ninguém el que Señor. chega a Jesus, Jesus deixa igual, sempre vai fazer algo. Finalizo. E finalizo. Somos una generación privilegiada. Somos uma geração privilegiada. ¿Cómo estamos viviendo? Como é que estamos a viver? ¿Está Jesús en la casa? Está Jesus em nossa casa? ¿Nuestro foco está bien Está o orientado o nosso nos foco bem distraemos con orientado ou muchas estamos cosas? muito distraídos com outras coisas? ¿Qué locuras estamos dispuestos a hacer? Qual é a loucura que estás disposto a fazer? Porque sabes una cosa, hermano, amigo, Sabes algo? hay ocasiones Há ocasiões en las que lo único sensato y de buen juicio que podemos hacer a única coisa sensata sensata que podemos fazer es dar un paso loco de fe é dar um passo louco de fé. para comprobar que no era sobre la nube, no era sobre el aire que caminábamos, Para comprovar que não estamos a caminhar sobre a ar, sino que debajo estaba la roca mas está aí a inconmovible rocha de la palabra de Dios, inamovível da palavra de la de Deus. promesa de Dios. A promessa de Amém. Deus. Amém. Amén.